E claro, o reajuste fiscal tem encontrado resistência na classe empresarial. Ninguém mais quer ouvir falar em aumento de imposto, porque a carga tributária já é alta. E esse é um dos assuntos que a gente conversa ao vivo com o advogado tributarista e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, Darius Canavarros, que vai falar também sobre os famosos incentivos fiscais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a todos. Presidente, a sociedade aí, o cidadão, ele fica indignado, ele se revolta, porque depois de tanta roubalheira, o governo quer aumentar os impostos. É triste, né? É um momento muito ruim para se aumentar os impostos, né? Não há credibilidade, não há confiança. O que foi feito com o meu dinheiro? Quer dizer, você quer mais dinheiro ainda para gastar como? Para usurpar o dinheiro, para roubar? Então, em meio ao grande problema é que a crise veio justamente no momento de uma crise ideológica também, uma crise cultural, uma crise ética. Então, você soluciona a crise com um aumento de arrecadação, mas aumentar agora, agravar mais o bolso já agravado, ninguém quer. Então, o que a sociedade quer, na verdade, é corte de gastos, não aumento de receita. E esse aumento, ele sempre estoura do lado mais fraco, estoura na cabeça do consumidor, porque o empresário repassa o custo. Sim, a tributação no Brasil, ao inverso do que é no mundo, nos Estados Unidos nós temos 20% dos impostos que recaem sobre o consumidor, no Brasil 80%. Então, realmente recai sobre o consumidor e recai sobre o mais pobre. O mais pobre é quem paga a conta no final das contas. Uma das notícias mais recentes aí é a volta justamente da CPMF, que parece que agora vai ter realmente o destino com ela que ela sempre teve, que não foi só a saúde. A CPMF ia voltar aí com 0,20%, 0,2%. Já se fala que isso é uma base mínima, se fala em 0,38%, os estados brigando por causa da receita. E ficou marcada a CPMF também como uma destinação não bem feita, né? Hoje fala-se em destinar para a Previdência Social e para os estados aí, mas nós precisamos discutir qualquer que seja o aumento, se é realmente devido aumento, para onde vai esse dinheiro, é importantíssimo. Não adianta aumentar tributos, no Brasil não suporta mais aumento de tributos, o que precisa é transparência nos gastos públicos, na boa utilização do dinheiro. Dinheiro nós temos, arrecadação no Brasil bate recordes históricos há muitos anos. O que precisa é administrar melhor o dinheiro. Esse é o grande debate público, é a grande reação da sociedade, dos empresários, da população como um todo. Queremos saber, temos que ter mãos do nosso orçamento. Nós queremos saber como estão gastando. Enquanto não disser isso e não mostrar que estão administrando bem o dinheiro, não vamos discutir aumento de tributo. Não pode aumentar qualquer tributo que seja. E para essa aplicação do dinheiro público de forma correta, depende basicamente, como o senhor acabou de colocar, da fiscalização. E aí o seguinte, o prefeito quando assume, ele quer fazer a maioria da Câmara. O governador quer fazer a maioria da Assembleia. Agora, lá em Brasília, a presidente Dilma, segundo Fernando Henrique Cardoso, está fazendo um pacto com o demônio e entregou lá um monte de ministérios para o PMDB. Aí, ninguém fiscaliza. Fica sem controle, fica sem oposição, né? Foi talvez a grande questão do PT. O PT foi uma bela oposição, né? Soube fazer limites ao governo na época que não era PT. Quando entrou no poder, ele não viu praticamente uma oposição bem... A oposição se vendeu muito ao PT. Historicamente, parece-me que ela como oposição era boa, o PT travava as pautas. Hoje em dia, há aí um certo apoio, né? Todos num caldeirão, um balcão de negócio. Então, porque a direita nunca soube ser esquerda e não se presta a isso. Na crise, o senhor falava um pouquinho antes de começar a entrevista. Tem duas coisas para serem feitas: aumentar o imposto e cortar despesa. Essa tarefa de casa, como é que o senhor avalia a atuação do governo? A gente fala tarefa de casa, muito bem dito, Evânia, porque a dona de casa sabe muito bem disso, né? Ela tem um orçamento, tem as contas serem pagas, o dinheiro está acabando. Ou eu vou aumentar meu ganho, ou eu vou cortar despesa. Em regra, a gente corta despesa. Aumentar ganho é muito difícil. E o governo federal lançou aí medidas, né? Medidas fortes aí, também de corte de despesas. O governo estadual tem lançado também algumas medidas, e o governo municipal também. Aí a prefeitura aí fala-se em corte de orçamento, corte de despesas e aumento da arrecadação, né? Então eu acho que agora é a hora da população, o que o Lúcio falou é importante, a fiscalização vem não só dos órgãos, estava vendo uma reportagem aqui com o Pedro Táxi, com o Ministério Público Federal, do Trabalho, não só esses órgãos muito importantes, mas também a população em si. A população, enquanto ela não for pessoalmente investigar através de entidade de bairro, dos seus representantes do povo mesmo, e não os políticos, representantes legítimos escolhidos ali dentro do povo, não se vai ter esse controle. Então precisa controlar realmente, ter essa transparência. Nós falamos hoje que tudo chama-se transparência. Abertura de dados, informações. Eu falava com o Lúcio que Mato Grosso é um dos piores estados em termos de transparência de informação. Não se tem níveis de arrecadação, como que se arrecada, como se destina. O Brasil, o livro do Piketty, inclusive Thomas Piketty, o francês,
não conseguiu analisar a desigualdade social no Brasil, porque não temos dados fidedignos, confiáveis. Os dados não são confiáveis, são muito manipulados no Brasil. Então precisa melhorar esse nível de informação, esse nível de controle. O senhor é advogado tributarista e hoje, aqui em Mato Grosso, o incentivo fiscal virou caso de polícia. Tem um ex-governador na cadeia, um ex-secretário de Fazenda, um ex-secretário da Casa Civil, denúncia de corrupção, e a gente sempre ouviu aqui que o incentivo fiscal aqui em Mato Grosso enriqueceu muito empresário. Como colocar ordem nessa bagunça, na opinião do senhor? Nós tivemos a OAB, eu representei a OAB lá na Assembleia Legislativa, conversando lá na CPI, apresentando propostas. Na verdade, Lúcio, quando a gente fala em incentivos, e ficou muito marcado o nome incentivo fiscal como malandragem, como roubo, porque a história do Brasil mostra que isso foi usurpado. Mas quando a gente fala em incentivo, não há coisa melhor para um Estado de desenvolvimento do que um incentivo. Um incentivo de verdade, um incentivo bem dado. Que seja fiscalizado. Que seja fiscalizado. Porque incentivo... Porque ele não é fiscalizado. Não é fiscalizado. E nós sabemos que incentivo é uma forma de dar dinheiro para o empresário. O empresário tirar dinheiro da população e dar para o empresário. Mas dar em quais condições? Isso é bom? Depende das condições. Mais uma vez, nós, OAB e advogados da sociedade, reforçamos. Transparência. Os incentivos são dados na calada da noite, não se é publicado. Usurpa-se da palavra do sigilo fiscal. Sigilo fiscal é utilizado no Brasil para esconder maracutaia. Sigilo fiscal é outro departamento. É importante o sigilo fiscal, mas não esconder maracutaias. Então, na verdade, tem que se publicar números. Quando eu concedo incentivo para o empresário, estou destinando parte da receita do povo para ele. O povo tem que saber qual empresário recebeu, quanto recebeu, incrementou realmente empregos, gerou desenvolvimento. Essa transparência vai fazer o controle, vai fazer a boa utilização. Então, o empresário sério, o investidor sério não está vindo para Mato Grosso, como não está vindo para o Brasil também, porque ele não tem segurança. Porque o bom empresário é jogado na mesma vala que o mau empresário, que a corrupção. Então, ele não tem segurança. O problema do Brasil, para investimentos, chama segurança médio e longo prazo. Não se tem essa segurança por causa desses níveis de corrupção, nível de ingerência que existem. Então, precisa-se ter controle. Incentivos fiscais são ótimos mecanismos, quando bem dados, bem trabalhados, bem estudados e claros, abertos à população. O povo tem que saber quem está usando o dinheiro dele e qual o retorno para a população, que é quem deu o dinheiro, não é o governo que dá dinheiro. Quem dá dinheiro é o dono de casa sai com pão, com leite, com café. E as pessoas estão dando parte do seu trabalho, parte do seu tempo, da sua energia, do seu sangue para aquele empresário. E ele tem que dar um retorno. Então, tendo controle, é um mecanismo usado no mundo inteiro com eficiência. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E só resumindo tudo que o senhor falou, aí não pode ser nenhuma ação entre amigos, nenhuma ação entre ladrões. Tem que ser uma ação técnica. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada.